Olá, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 146 da prova do Enem 2019. Vamos lá? O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e que a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Então a gente tem aqui esse gráfico, onde esses eixos aqui representam, respectivamente, aqui a gente tem a temperatura e aqui a gente tem a umidade relativa do ar. Então, nessa linha aqui, a umidade vale 20% e a temperatura também vale 20 graus Celsius. Nessa linha aqui, a umidade vale 40% e a temperatura vale 40 graus Celsius. E nessa linha aqui, a gente vai ter algum intermediário aqui, né? Provavelmente um 50 aqui. A umidade valendo 50% e a temperatura valendo 50 graus Celsius. Então, aqui é como se a gente tivesse dois gráficos em um, né? A gente tem temperatura e umidade relativa do ar com o passar dos dias. Então, aqui embaixo a gente vai contando da esquerda para a direita o passar dos dias, né? Dia 0, dia 1 seria esse primeiro pedaço aqui, dia 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E cada uma dessas linhas aqui representa uma informação. Então, como a gente pode ver aqui na legenda, ó, a linha contínua representa a temperatura. Isso quer dizer que essa linha aqui, ela representa como a temperatura está subindo ou descendo com o passar dos dias. Então, o que isso quer dizer? No dia 2, eu tinha essa temperatura aqui, ó, que é um 10 aqui, né? Que não está escrito, mas que seria, está na metade do caminho entre o 0 e o 20. Então, no dia 2, eu teria uma temperatura de 10 graus Celsius. No dia 6 eu teria uma temperatura um pouquinho maior do que 20, que ela está passando um pouquinho da linha aqui pontilhada. E essa outra linha aqui, tracejada, ela representa para a gente a umidade relativa do ar. Então, a gente lê da mesma forma que a gente leu a linha contínua. No dia 2 aqui a gente tem esse ponto representando a umidade do ar, e ele estaria acima de 10 e abaixo de 20. Vamos pegar um exato aqui, para ficar mais simples de entender. Aqui, ó, no dia 12, a gente tem o gráfico de umidade relativa do ar em 20. Então, no dia 12, a gente pode dizer que a umidade relativa do ar estava em 20%, porque o ponto do dia 12 está bem aqui em cima da linha que representa o 20. Então, é assim que a gente interpreta esse gráfico. Vamos lá, então, para a pergunta. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. E dia 13, alerta vermelho. Em qual desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Então, a gente tem que saber aqui quantos avisos foram emitidos corretamente. Pode ser que seja só um, pode ser que sejam dois, ou pode ser que os 3 estejam corretos. E para isso, a gente vai ter que analisar o gráfico lá em cima. Então, vamos analisar cada um desses alertas aqui para ver se eles estão condizentes com o que estava lá em cima sendo informado para a gente, ó. O alerta cinza deve ser emitido nessa situação aqui, com essa temperatura inferior a 10 e a umidade relativa do ar inferior a 40%. O laranja, a temperatura tem que estar entre 35 e 40 e a umidade tem que ficar abaixo de 30%. E para ser emitido o alerta vermelho, a temperatura tem que ser superior a 40 e a umidade relativa do ar tem que ser inferior a 25%. Então, vamos ver se ele emitiu esses alertas quando realmente tinha que emitir. Então, vamos lá. Primeiro alerta. Dia 1, ele emitiu um alerta cinza. Vamos ver se foi correto ter emitido esse alerta.
Para emitir o alerta cinza, a temperatura deveria ser inferior a 10 graus Celsius. Como estava a temperatura? No dia 1, temperatura linha contínua. No dia 1, a minha temperatura estava aqui, ó, entre 0 e 10. Essa linha aqui é a linha do 10. Então, a temperatura estava de acordo com o alerta cinza, né? Inferior a 10. Beleza. E a umidade no dia 1? A umidade para ser alerta cinza tem que estar inferior a 40%. Então, olhando aqui a umidade, no dia 1 ela realmente está aqui, ó. Essa é a linha de 40 e ela está abaixo. Então, realmente está condizente com um alerta. Então, esse alerta do dia 1 foi dado corretamente. Então, aqui, dia 1, o alerta está correto. No dia 12, alerta laranja. As condições do alerta laranja eram a temperatura entre 35 e 40. Então, vamos analisar aqui no dia 12, o gráfico de temperatura, linha contínua novamente. A gente vê aqui que o gráfico do dia 12, ele está exatamente em cima da linha de 40. Então, aqui a temperatura está igual a 40 graus. E, quando ele fala aqui em cima, o que seria esse alerta laranja, ele fala que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus. Eu marcaria que, se está em cima ali do 40, está dentro desse intervalo aqui. Mas olhando o gabarito do INEP, eles falaram que não, que esse intervalo não inclui o 40 nem o 35. Então, o que ele quer dizer aqui nesse alerta laranja é que a temperatura tem que estar pelo menos 36 até 39. Então, esse intervalo, segundo o INEP, não inclui o 35 e o 40. Para mim, incluiria e eu provavelmente erraria a questão. Eu acho que ela não foi muito bem elaborada. Faltou, a informação não tá tão clara aqui. Eles não deixam claro que você tem que excluir o 35 e o 40. Mas, seguindo o gabarito deles, então o 40 não está incluso nesse intervalo. Então, no dia 12, como a temperatura aqui é de exatamente 40, então esse alerta foi emitido errado, porque só deveria ser considerado até o 39. Então, no dia 12, não era para ser o alerta laranja, foi emitido incorretamente, então está errado. Então, até agora a gente tem que no dia 1 o alerta foi emitido corretamente, no dia 12 não foi emitido corretamente. Vamos verificar agora o último alerta, que foi o do dia 13. Eles soltaram um alerta vermelho. As condições do alerta vermelho são temperatura superior a 40 e umidade inferior a 25. Então, vamos ver a temperatura. Dia 13, então. Que a gente tem o dia 12, dia 14, dia 13 estaria aqui no meio. Então, esses aqui são os pontinhos do dia 13. Temperatura do dia 13. O gráfico de temperatura é a linha contínua. Então, a gente percebe que está aqui um pouquinho acima do 40. E segundo o alerta, ele deve ser emitido quando a gente tiver temperatura superior a 40. Então, a temperatura está correta. Vamos verificar agora a umidade. A umidade deve ser inferior a 25%. E a gente vê aqui que o gráfico tracejado, que é o gráfico da umidade, ele está exatamente em cima do 40. Então, a umidade está em 40%. Logo, o alerta foi emitido errado, porque segundo o alerta, a umidade deveria estar aqui, mais ou menos aqui, inferior a 25%, tinha que estar abaixo disso aqui, e ele está lá em cima, então esse alerta foi emitido errado. Sendo assim, então a gente constatou que o alerta do dia 1 estava correto, o alerta do dia 12 estava errado, e o alerta do dia 13 a gente acabou de verificar que também estava errado. Então a gente fica que o único alerta que foi emitido corretamente foi o do dia 1. Então, sendo o dia 1 o único dia em que o alerta foi emitido corretamente, que foi aqui o alerta 5, então meu gabarito vai ser aqui a letra A. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Apenas no dia 1. Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e dá uma olhada na descrição, porque a gente tem um link aqui onde tem alguns materiais complementares, beleza?